Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Hoje é dia 29 de abril de 2025, terça-feira, dia de Fluminense e Aparecidense pela terceira rodada da Copa do Brasil. Além disso, vamos falar também sobre a Taça do Super Mundial, vamos falar sobre ex-treinador tricolor podendo parar em rival, vamos trazer números bizarros dos últimos 25 clássicos do Fluminense e também novidades no time titular do jogo de hoje, beleza? Então, fica com a gente aí até o final do vídeo e vamos nessa. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo do Pitaco Tricolor falando muito sobre o Fluminense, né? Então, antes de começar, pedir para os amigos deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações também. Siga a gente nas redes sociais, que também é importante. Beleza? E deixe seu comentário também no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre o troféu do Super Mundial. Por que isso é notícia? Porque está tendo um tour, né, por todos os lugares onde terão participantes do Super Mundial. Nesse momento, a taça está em Buenos Aires, passando lá pelo River Plate e pelo Boca Juniors, né, para eles poderem fazer ações com a taça lá. E dos dias 2 a 8 de maio estará no Rio de Janeiro. Primeiro passará pelo Botafogo, depois pelo Flamengo, finalizando com o Fluminense. Então, vamos ver o que o Fluminense prepara de ação com o troféu do Super Mundial, para ver se pode ter algum tipo de interação com a torcida tricolor, né? Vamos ver o que pode acontecer aí. Falando agora de ex-treinador do Fluminense, que fez muito sucesso, podendo ir parar no rival, né? Estamos falando de Fernando Diniz. Fernando Diniz, que é o nome preferido do presidente Pedrinho do Vasco para assumir lá, né? O Diniz voltaria ao Vasco, e desde quando o Pedrinho era narrador, não, comentarista, né, de programas esportivos, a gente via o quanto ele engrandecia o Diniz. Então, é uma chance muito grande do Diniz ir parar no Vasco da Gama. Vamos falar agora de números do Fluminense em clássicos, tá? Isso é uma bizarrice sem tamanho. Eu confesso que a gente, principalmente a galera da década de 90, né, viveu o futebol 90, 2000, a gente viu o Fluminense várias vezes passando por esse tipo de problema, né, de não conseguindo vencer clássicos. Isso é algo simplesmente bizarro, gente. O Fluminense sempre teve muita dificuldade em clássicos. E aí, nos últimos 25 clássicos, começando com o primeiro lá, dia 6 de maio de 2023, após o título carioca, onde a gente bate o Flamengo de 4-1. Após esse momento, a gente tem 25 clássicos, tá? Sendo dos 25 clássicos, 14 derrotas, 8 empates, 3 vitórias. O Fluminense tem 3 vitórias em 25 confrontos contra os seus rivais do estado, né? Isso é assustador, gente. Assustador. Independente do momento, independente do time, independente do campeonato, o Fluminense é saco de pancada para os 3 rivais do Rio. Não para os 3 rivais do Rio, né? Mas principalmente para Botafogo e Flamengo. Dos 25 jogos, a gente teve aí 6 jogos contra o Vasco. Aí tem uma igualdade, né? São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 12 jogos contra o Flamengo, com apenas uma vitória, 6 empates e 5 derrotas. E não foi o pior, meu amigo. O pior é contra o Botafogo. São 7 jogos contra o Botafogo e 7 derrotas. É simplesmente inacreditável, né? O senhor Mário Bittencourt conseguindo nos colocar na história com uma marca negativa e que tenho certeza que enche de ódio todo o tricolor quando para analisar esses números, né? É simplesmente inacreditável, meu irmão. E lembrando que esse ano a gente ainda tem aí pelo menos mais 5 clássicos, né? Pelo menos mais 5 clássicos esse ano. Então, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma até o final do ano, né? E vamos lá, vamos fechar o vídeo de hoje falando sobre Fluminense e Aparecidense, jogo da terceira rodada da Copa do Brasil, jogo que vai acontecer às 21h30 no Maracanã, né? O Fluminense joga primeiro em casa e
faz o segundo jogo lá em Goiás contra a Aparecidense, tá? Novidade do time, teremos novidade. O Renato ele treinou, né? E é bem provável que esse será o time titular, vindo com Fuentes na lateral esquerda no lugar de René, Nonato no meio-campo no lugar de Bernal e Keno no ataque no lugar do Canóbio. Falando um pouquinho sobre essas mudanças, né? A gente, principalmente aqui no Pitaco Web Show, a gente falou muito sobre a saída, né? Uma provável saída do Canóbio. Só que eu acho que ela acontece de uma maneira precipitada, né? Bruno, mas aí você está sendo incoerente, porque você falou muito sobre a saída do Canóbio. Mas eu expliquei bastante sobre isso. Os melhores momentos do Canóbio foram com o Fuentes em campo, porque aí o Canóbio ganha uma função, porque ele tem alguém para jogar com ele, o Fuentes faz a profundidade e o Canóbio faz a diagonal, entrando como segundo atacante. Foi assim que o Canóbio rendeu. E justamente no jogo que o Fuentes volta, o Canóbio sai, né? E olha que eu nem sou, o Canóbio nem seria titular do meu time, mas principalmente enquanto o Fuentes estava fora. Eu acho que poderia ter, pelo menos, uma última chance com o Canóbio junto com o Fuentes, para ver novamente a atuação dele junto com um lateral que fosse mais incisivo no ataque, que o ajudasse, né? Além disso, a barração do Canóbio traz Keno de titular. A gente tem o Keno que fez um jogo patético contra a União Espanhola, um jogo preguiçoso, né? Um jogo onde que talvez o jogador que a gente mais esperava era do Keno, e o Keno várias vezes já mostrou para a gente que é um jogador de segundo tempo. O Keno jogando no primeiro tempo, ele não consegue render da maneira como ele rende jogando 20 minutos, 30 minutos. Mas estamos falando da Aparecidense, né? Então, de repente, contra a Aparecidense, tudo vai dar certo, todo mundo vai jogar, todo mundo vai fazer gol. Então, a única coisa que me preocupa é que isso não seja escondido, né? Que isso não possa ser uma camuflagem para o verdadeiro Fluminense dos jogos importantes, né? Então, não se deixem levar por jogos do peso da Aparecidense. É importante? O Fluminense tem que fazer seu papel, tem que ganhar, tem que golear? Sim, mas não se deixe enganar, tá? E outra alteração, Nonato no lugar do Bernal. Eu já nem acho que seria no lugar do Bernal, né? Porque eu não sei como é que está a situação clínica do Herpes, né? Provavelmente ele ainda está impedido de jogar por causa da conjuntivite. Então, se for isso, realmente o Nonato entra no lugar do Bernal. Martinelli volta para primeiro volante, o Nonato, que a gente vem falando aqui há um tempo, que vem ganhando espaço com o Renato Gaúcho, o Nonato aparece de titular. E aí a gente teria o Martinelli de primeiro e o Nonato fazendo esse camisa 8, né? Esse jogador de transição aí do meio campo. E aí, meus amigos, o time titular, o provável time titular, terá Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Keno, Arias e Germancano. Uma outra notícia importante sobre isso, a volta de Guga. Guga voltando a ser relacionado. E aí teremos uma boa briga pela frente, porque o Samuel Xavier ele cresce de produção com o Renato Gaúcho e o Guga era o titular antes da lesão, né? Então, quem que vocês acham que vai pegar essa vaga de titular, Guga ou Samuel Xavier? Eu acho que o momento do Samuel Xavier com o Renato, ele se mostrou algo positivo, né? Então, não sei muito, eu confesso que é uma posição que eu acho que está bem aberta, mas o Samuel Xavier leva vantagem porque é o titular do momento. Mas eu acho que são jogadores bem parelhos ali, bem próximos do que possam render, né? Então, meus amigos, botem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer hoje em Fluminense e Aparecidense, quanto que vai ser o jogo para vocês. Eu vou de 4-0 no jogo de hoje, porque é Aparecidense, né? Então, é isso. Tamo juntos, saudações de colores e até amanhã. Amanhã estaremos de volta aqui falando sobre essa partida, beleza? Abraço, saudações de colores, valeu!